No seu livro Mistério Cosmográfico, Kepler, assim como fez Copérnico, demonstra um profundo respeito pelos antigos cientistas. E no caso, como eu já disse algumas vezes, a ciência, o conhecimento humano, ele é uma escada. Nós chegamos no próximo degrau, nos apoiando no anterior, e assim vamos progredindo e construindo uma grande pirâmide de conhecimento humano. E o respeito que Kepler tem e tinha, melhor, o respeito que Kepler tinha para os antigos, e inclusive Copérnico, que não era tão antigo assim, mas era o cientista anterior, ele coloca logo no início do Mistério Cosmográfico. Eu vou colocar o trechinho do livro aí para vocês, vou ler juntamente. De tal maneira, as opiniões de Copérnico são fundadas não somente nos movimentos celestes, computados anteriormente na antiguidade, mas também possuía a capacidade de prever os movimentos futuros, embora não com precisão absoluta, porém com muito mais precisão do que Ptolomeu, Alfonso e os demais astrônomos antigos. No começo do Mistério Cosmográfico, só retornar um pouquinho, Kepler faz uma nota, né, ele deixa ali um aviso, assim como Copérnico tinha medo de falar sobre o heliocentrismo e publicar o Revolução dos Orbes Celestes, Kepler colocou essa seguinte nota na introdução do Mistério Cosmográfico. Prometo que em termos gerais não ofenderei as sagradas escrituras. Com isso, Kepler diz que apesar dos estudos que ele apresenta, não tanto no Mistério Cosmográfico, mas sim na sua obra seguinte, mas até mesmo por estar adotando o heliocentrismo nessa primeira obra do Mistério Cosmográfico, Kepler, apresentando esse heliocentrismo, ele fica com receio, né, de ofender as instituições religiosas da época, mesmo ele sendo um grande religioso e teólogo. Continuando aqui sobre o Mistério Cosmográfico e sobre essa imagem que Kepler tinha do universo juntamente com os sólidos platônicos, eu vou colocar a passagem de Kepler em que ele explica essa imagem que parece ser muito confusa, mas que depois de um certo momento nós acabamos nos acostumando com ela e até entendendo o que ele quis dizer ao juntar essas figuras geométricas, ao juntar esses sólidos platônicos. Vou colocar ela aí. E logo em seguida eu vou colocar mais uma vez a imagem do Mistério Cosmográfico para que fique bem claro, porque me levou bastante tempo para poder não entender a imagem, porque a gente olhando a imagem assim, até que é fácil de entender, mas o que ele queria dizer, onde, por que, né, que ele queria encaixar essas figuras geométricas nas distâncias planetárias. Vou ler o trechinho agora para vocês. O círculo da Terra é a medida de todas as coisas. Circunscreve um dodecaedro. O círculo ao seu redor é Marte. Marte é circunscrito por um tetraedro. O círculo ao redor de Marte será Júpiter. Ao redor de Júpiter é circunscrito um cubo. Ao redor de Júpiter será Saturno. Agora, inscreva um icosaedro dentro da Terra. O círculo inscrito nele será Vênus. Inscreve-se um octaedro dentro de Vênus. O círculo inscrito nele será Mercúrio. O que Kepler quis dizer? Que as distâncias planetárias estava sendo preenchida com um dos sólidos platônicos. Essa foi a grande ideia que Kepler teve. Essa foi aquela visão que ele teve ao dar a aula de matemática para aqueles poucos alunos. Então, imagine, eu vou colocar a imagem e tentar explicar um pouquinho o que seria. Vou até pegar ela aqui novamente. Vou colocar novamente a imagem na tela. Eu vou colocar um link aqui embaixo, porque nesse link é possível ver uma pequena animação de como esses sólidos perfeitos se encaixam na geometria astronômica que Kepler demonstrou no Mistério Cosmográfico. Vocês podem ver aí na imagem
que Kepler montou esse modelo astronômico. Ele queria, de fato, montar um modelo em ouro, né? Vejam só até onde pode ir o desejo, né? A vontade de demonstrar a sua teoria de Kepler. Ele queria realmente construir, ele até fez um orçamento para construir esse domo, esse universo em ouro, só que ficaria muito caro, e além de ficar caro, é quase impossível fazer na escala que Kepler desejava. Então esse projeto físico foi abandonado, só ficando mesmo com o projeto dentro do seu livro Mysterium Cosmográfico. E Kepler diz o seguinte sobre os sólidos regulares. Vou colocar esse trechinho do Mysterium Cosmográfico para nós lermos. Todos os pontos de uma esfera distam igualmente do centro. Entre os sólidos, ou os regulares, se aproximam mais da perfeição de uma esfera. Ou seja, Kepler estava retornando esse ideal grego dos sólidos platônicos e dos elementos geométricos de Euclides, da geometria euclidiana. É por isso que ele se apegou tanto a esse modelo geométrico de representação do universo. Além de representar a inteligência superior de Deus, para ele fazia o sentido que esses 5 sólidos, que estão presentes em todos os momentos da vida, em todos os objetos do universo, fossem a representação máxima da criação divina, que seria o sistema solar, que para eles era o universo da época. A recepção do livro de Kepler, o Mysterium Cosmográfico, foi, vamos dizer, morna. Não atingiu o nível de aceitação que Kepler desejava. Ele mandou cópias do seu livro, cópias do seu livro Mysterium Cosmográfico, para diversos cientistas famosos. Inclusive, o ex-professor dele, Michael Mestlin. Ele mandou para Mestlin, ele mandou para Tycho Brahe, que foi um grande astrônomo, e ele mandou para um cientista, vamos ver se vocês sabem quem é, Galileu Galilei. Muito bem, Kepler era contemporâneo de Galileu Galilei. E Galileu lá na Itália, Kepler na Alemanha, ele mandou um exemplar para Galileu poder discursar, fazer um parecer sobre o seu livro. E essa comunicação entre Kepler e Galileu, ela foi conturbada porque Galileu não respondia prontamente. Ele levava alguns anos para responder às cartas de Kepler. Mas é interessante e muito bacana de se observar que 2 dos maiores cientistas da humanidade trocavam ideias, trocavam conhecimento científico. Kepler chamou a atenção de muitas pessoas, não pelo seu modelo geométrico de universo, mas pela maneira com que ele entendeu as formas geométricas, a maneira com que ele se expressa no livro. É muito pessoal. Os livros de Kepler é muito pessoal. Dá a impressão que vocês estão lendo um diário. É muito bacana. Principalmente no segundo livro de Kepler é muito mais pessoal do que o Mysterium Cosmográfico. Ele chamou atenção, e é claro, quando se chama atenção, nós temos as pessoas que não gostam, as pessoas que tentam tripudiar em cima de você, para que você não lance mais esses tipos de pensamentos. E por incrível que pareça, a igreja não falou nada. Já estava numa época de abertura científica, vamos dizer assim. Já estavam revendo esse modelo de ciência e religião. A religião estava ficando um pouco para os governos, vamos dizer assim, e a parte acadêmica e científica estava elaborando com suas próprias pernas as suas teorias científicas e comprovando essas teorias através de experimentos e diversas outras hipóteses que foram surgindo ao longo dos séculos. Então, esse período de Kepler é muito importante. Eu vou falar um pouquinho mais sobre essa ruptura que eu tanto digo aqui entre a astronomia antiga e a moderna, quando eu for falar do segundo livro de Kepler. Na época em que Kepler lançou o Mysterium Cosmográfico, estavam começando diversos conflitos dentro do cristianismo, entre os luteranos, os católicos e os protestantes. Então, esse período
científico ele foi marcado por esses conflitos entre essas três correntes do pensamento religioso da época. Kepler, ele era um protestante, tanto por ser a região em que ele nasceu, protestante, não sob o domínio da Igreja Católica, quanto por convicção mesmo, como depois nós podemos ver em algumas cartas de Kepler, que ele expressa realmente a tristeza que ele sente em ver a mesma religião, que seria o cristianismo, degladiando por poder e influência política na época. Como eu disse há pouco, além desse modelo geométrico de universo, Kepler dá uma rascunhada sobre a alma motriz, sobre essa vontade que os planetas possuem ao quererem, segundo a visão dos animistas, iguais a Kepler, quererem orbitar ao redor do Sol. Kepler deixa bem claro que essa movimentação, que essa vontade de orbitar ao redor do Sol não é algo material, ou seja, é algo metafísico, vamos dizer assim, que está além da física, está além do palpável. Essa noção de que, conforme a distância dos planetas, a vontade e a velocidade dos planetas ao redor do Sol diminui, ela é bem melhor desenvolvida por Newton quando ele fala da força gravitacional, que na época de Kepler não se existia, não se pensava que esse movimento ao redor dos planetas se devia a um movimento mecânico, uma força mecânica gravitacional. Esses são os pontos mais importantes do mistério cosmográfico de Kepler. Só por curiosidade eu vou falar que vocês podem perceber que mesmo ele sendo alemão, mesmo Copérnico sendo polonês, todos possuem nomes latinos, né? O Kepler, conhecido apenas como Kepler, Johannes Kepler, mais precisamente, mas todos os trabalhos envolvidos na época deveriam ser em latim. Como eu já disse algumas vezes, o latim era a língua acadêmica da época, assim como o inglês é hoje. Se você for escrever um artigo, geralmente escreve-se em duas línguas, ou português ou inglês. Se você faz uma dissertação de mestrado igual a minha, você tem que escrever um abstract, o resumo, em inglês e português. Ou seja, o latim era tido como a língua acadêmica da época, a língua dos sábios, ou das pessoas que estudavam qualquer das artes do conhecimento humano. Ao apresentar essas duas grandes importâncias no seu livro Mistério Cosmográfico, o universo geométrico e essa alma motriz ao redor, que os planetas orbitam ao redor do Sol, como eu havia dito, ele chamou muita atenção de um cientista em específico, que não que esse cientista tenha gostado muito desse modelo geométrico de universo, mas a aproximação, né, a forma com que Kepler apresenta os seus argumentos, ela é muito boa. Ela tem um método ali de pesquisa que chamou a atenção desse grande astrônomo, que foi o Tycho Brahe, um astrônomo dinamarquês. Tycho Brahe, que teve a sua atenção voltada para o mistério cosmográfico, mais para o método apresentado por Kepler do que realmente por esse modelo geométrico de universo. O que é curioso ver e perceber é que as pessoas olharam para Kepler e falaram assim: pô, bacana suas ideias, só que o seu método é bom, a sua ideia mesmo não está muito bacana, vamos melhorá-la? Em resumo, foi essa a reação dos cientistas da época. Inclusive Galileu, que ficou 17 anos sem se falar com Kepler, uma das hipóteses, uma das coisas que se especula sobre ele não ter respondido quanto ao mistério cosmográfico é porque Galileu já estava pensando o universo de forma cética. Ele já estava vendo o universo de uma forma mais física, uma forma mais mecânica, com leis científicas e deixando essa parte abstrata, essa parte metafísica para trás. Tycho Brahe era um
foi um astrônomo dinamarquês, foi o astrônomo oficial do imperador Rudolf II da Dinamarca. Qual que era o grande mérito, qual é, né, na verdade, o grande mérito de Tycho Brahe? Ele fez observações detalhadas dos movimentos dos planetas. Ele passou 35 anos fazendo anotações detalhadas sobre os movimentos dos planetas. E com essas anotações, ele teve um grande destaque na comunidade científica, porque as suas anotações, como eu já disse, eram muito detalhadas. 35 anos de observação, ou seja, não são observações levianas, não são observações feitas apenas para, como posso dizer, consolidar essas teorias. Foram observações feitas com intenção realmente de se entender o movimento dos planetas. A astronomia observacional era tão importante para Brahe que ele fazia essas observações em uma ilha, em um castelo, chamada Uraniborg. Uraniborg é uma homenagem que Brahe fez à musa da astronomia, Urânia. Vou colocar a imagem. Ela, inclusive, Urânia é inclusive o íconezinho do canal aqui. É astronomia antiga. Uraniborg é esse local onde Brahe fazia as observações e passou 35 anos trabalhando como astrônomo observacional, além de auxiliar o imperador dinamarquês Rudolf II. Esse castelo observacional de Brahe ficava na ilha de Hven. E esse castelo era realmente castelo nessa ilha formava um grande ambiente para se fazer observações astronômicas. É ali como se fosse uma grande universidade, um grande campus de universidade voltado exclusivamente para a astronomia observacional. E depois de elogiar Kepler, mesmo que só para trazê-lo para sua equipe de pesquisa, porque de fato Brahe não concordava com esse universo geométrico, Brahe, ao chamar Kepler para trabalhar com ele, encarregou Kepler de resolver um dos problemas que mais tiravam o sono de Brahe, que era o movimento retrógrado aparente de Marte. Como eu disse no vídeo anterior, num dos vídeos anteriores, Ptolomeu, quando desenvolveu a sua teoria do geocentrismo, ele explicou essa diferença de velocidades, até mesmo os movimentos aparentes dos planetas, através do ponto equante, aquele ponto matemático, não um ponto correto, mas um ponto matemático, para explicar essa diferença na velocidade e nos movimentos dos planetas. Então era esse problema que estava incomodando Brahe, e ele encarregou Kepler de resolver esse problema do movimento aparente de Marte. E qual é esse movimento aparente de Marte? É o movimento retrógrado de Marte. Mesmo que aparente, Marte apresenta um movimento retrógrado em relação à Terra. No próximo vídeo, porque esse aqui já ficou um pouquinho extenso, no próximo vídeo eu vou falar sobre esse movimento retrógrado aparente de Marte e como, a partir dessas pesquisas desenvolvidas ao lado de Brahe e com os 35 anos de observação astronômica de Brahe, Kepler, enfim, escreveu o livro que definiria o que é astronomia moderna. Obrigado por ficarem até o final. Aguardem, porque Kepler tem bastante coisa ainda para contar. Tem bastante coisa para falar sobre Kepler e sobre esse fim da astronomia antiga. Obrigado. Se puderem curtir, puderem fazer muitas perguntas, comentários, eu agradeço. Até o próximo vídeo. Um abraço.